Olá, galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Encontrei um tempinho aí para poder fazer a gravação aí dessa segunda parte do conteúdo relacionado ao John Locke, que será cobrado no vestibular aí da Universidade Federal do Paraná. Espero poder colaborar com vocês. Peço perdão porque eu não sou também ninja na produção de vídeos aí, PowerPoint e tal. Normalmente os meus PowerPoints são bem criativos, né? Fundo branco, letras pretas e algumas palavras em vermelho. Mas como diz um aluno meu, muito querido, se dá para ler, é bom. Muito bem. Então, diante disso, eu espero poder colaborar com vocês com aquilo que realmente interessa, que é o conteúdo. Olha, confesso para vocês que John Locke é um texto difícil, não é um texto simples, né? Tratar de epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Lembra que eu expliquei esse conceito lá no primeiro vídeo? Até se você não assistiu, assista, tá aí no canal aí do YouTube, aí, esse treco de YouTube que eu tô aprendendo a mexer agora também. Podem assistir lá, espero poder colaborar. Mas vamos lá. No livro 2 do Ensaio sobre o Entendimento Humano, capítulo 1, tem como subtítulo lá Ideias em geral e sua origem. Observe ali que ideias ainda está de acordo com a antiga regra ortográfica. Como está de acordo com a edição que eu tenho aqui do livro, eu copiei e colei, então eu peço perdão por ainda não ter consertado aquilo ali. Mas não tem problema. Bom, vamos lá. Todas as ideias derivam da percepção e reflexão. Este é um ponto que pode ser cobrado no vestibular. Ou seja, ideia é o objeto do pensamento. Imagine vocês tendo uma estante, como eu tenho aqui com alguns livros, algumas bugigangas aqui, ou um guarda-roupa. Como que vocês completam essa estante e este guarda-roupa para que eles fiquem totalmente ocupados? Através de objetos. Então você vai acrescentando ali livros, você vai acrescentando ali roupas, cuecas, orba, carcinha, coisa do tipo, certo? Bom, as ideias para John Locke são como objetos. É óbvio que essa palavra objeto aqui é no sentido de ser uma coisa muito mais complexa. É um objeto de estudo, né? É nesse sentido. Mas para ficar numa linguagem mais simples, seria mais ou menos assim. Para John Locke, a mente é uma tábula rasa. Ele empresta essa expressão de Aristóteles, ou seja, é uma tábula rasa. Tábula seria uma forma de uma tabuinha, onde vai sendo marcado os caracteres, as letras, né? Os sumérios também faziam muito isso quando praticava a escrita cuneiforme, ou seja, quando nascemos, essa tábua, ou tábua, como vocês queiram, ela é completamente lisa, certo? Não há nada, não há nenhum caractere ali registrado. E ao longo da vida, à medida que nós vamos exercendo a percepção e a reflexão, nós vamos acrescentando objetos a essa mente, a nossa mente, que se chama ideia na epistemologia. Muito bem. Então veja só, como que surgem essas ideias? Através da percepção e reflexão. Percepção é através dos sentidos externos: tato, olfato, paladar, audição, tá? Visão. Os sentidos conhecidos por todos vocês, ok? Então nós conhecemos por percepção, pelos sentidos. Só que se esses sentidos fossem experimentados, se nós sentíssemos todas as coisas e não tivéssemos uma capacidade racional, lembre que John Locke, apesar de dizer de que o ser humano não tem ideias inatas, mas somente ideias adventícias. O que seriam ideias adventícias? Ideias formadas ao longo da vida. Embora não tenhamos ideias inatas, nós temos uma capacidade de absorção de conhecimento que nasce conosco e vai se desenvolvendo, se aprimorando, inclusive com o próprio desenvolvimento do sistema nervoso. Muito bem. Então, a primeira forma de conhecer é a percepção. No entanto, internamente existe essa capacidade racional em nós que nós usamos para lembrar daquilo que nós sentimos e não só lembrar do que nós sentimos, começar a distinguir
uma sensação da outra. Por exemplo, o que é quente, o que é frio, o que é doce, o que é amargo, o que é grande, o que é pequeno, o que é feio, o que é belo. Vocês podem olhar para mim, no caso, para tentar ter uma noção disso. Eu sou péssimo para fazer palhaçada e gracinha, como vocês devem estar observando já. Bom, então a percepção, sentidos externos. Reflexão, a capacidade que o ser humano possui de fazer esta memorização e essa distinção das diferentes qualidades que são absorvidas através dos sentidos. Ok? Muito bem. Isso tem que ficar muito claro. Então, o processo do conhecimento se dá, para John Locke, evidentemente pelos sentidos, porque ele é um empirista. Mas isso não significa que no ser humano não tenha que existir um trabalho interno, um trabalho de reflexão, ok? Então existem sentidos externos, mas para John Locke existe esse sentido interno. Se nós fôssemos lembrar lá de São Tomás de Aquino, existem outros sentidos internos ainda, como imaginação, enfim, vários outros, intuição, mas não é o caso aqui agora. Aqui vocês têm que guardar essas palavras: percepção, externo; reflexão, interno; percepção, sentidos; reflexão, essa capacidade que nós possuímos. E a ideia é o fruto dessas duas ações, da percepção e da reflexão, sendo trabalhadas. Aí nós temos ideias que surgem, ok? Muito bem. Avançando. Existem ideias que são chamadas ideias simples de sensação, ok? Ideias simples de sensação. Por exemplo, extensão, figura, movimento. O que seriam essas ideias simples de sensação? Como eu falei no slide anterior, são as ideias das quais não são nem necessárias uma reflexão tão aguçada ou coisa do tipo, porque elas são dadas pelos sentidos e não podem ser tomadas mais da gente. Então, por exemplo, você vê lá um objeto com uma extensão determinada. Você sabe que aquele objeto tem uma extensão, tem uma distância de um ponto para com outro ponto daquele objeto. Por exemplo, um automóvel, você vê o início dele e o final. Isso é tomado pelos sentidos, através da visão, no caso, né? Assim como uma figura, assim como o movimento, quando você observa o próprio automóvel se movimentando. Você não pode negar que esse automóvel está se movimentando. Isso é uma ideia simples de sensação. Você sente o movimento. Você também pode sentir o movimento pelo tato, né? Por exemplo, uma caranguejeira andando dentro da sua blusa aí, dentro das suas partes aí, Deus me livre, né? Deve ser terrível. Mas enfim, coisas do tipo, ok? No entanto, existem ideias simples de reflexão, que daí já envolvem, inclusive, uma ação interna, lembrando do slide anterior. Por exemplo, dor. Você tem a ação do toque de um objeto atingindo você, por exemplo, e uma ação interna, ok? Que começa a fazer efeito. Por isso que nós distinguimos algumas coisas como sendo dolorosas e outras coisas sendo prazerosas. Algumas coisas que nos acalmam, outras coisas que nos deixam nervosos, por exemplo, certo? Então isso aí já não envolve só os sentidos, tem que ter uma ação interna também. Então é uma via de mão dupla, tá? Por exemplo, quando você come uma maçã, né? Você não consegue saber se aquela maçã é doce ou azeda, mas você só consegue distinguir isso quando você morde aquela maçã. Aí internamente você tem uma sensação de prazer ou uma sensação sei lá, do azedume, não sei se seria essa palavra, daquela maçã. Espero estar sendo claro. Se não estiver, lamento que se lasque, eu não sei explicar fora desses termos. Como eu falei, John Locke não é um pensador simples. Eu estou tentando ser bem sintético para vocês, para que vocês consigam absorver bem aquilo que eu considero que será cobrado. Mas guardem isso: sensação, reflexão. Sensação, reflexão, ok?
Em alguns textos, pessoal, antes de eu passar para outro slide, vocês podem encontrar, em vez de sensação, a expressão, podemos dizer assim, percepção, tá? Percepção. Olha que letra bonita, é a mesma coisa, tá? Então, sensação seria a mesma coisa que percepção. Avançando. Muito bem. Por fim, aquilo que está lá no capítulo 22 e capítulo 23, uma diferenciação. Essa é uma parte um pouco mais complexa. Espero poder acertar aqui o time para deixar bem claro e sintético para vocês. A noção das ideias complexas e também de ideias complexas de substâncias. Não é tão simples assim, mas com calma vocês conseguem pegar. Não fiquem só no videozinho aqui também, tá? Ano passado eu estava dando aula para uns caras lá, 2 semanas antes, lá num intensivão, perguntei para os caras, vocês sabem quais livros de filosofia e sociologia serão cobrados? Os caras não sabiam dizer. Aí não tem o que fazer. Filosofia e sociologia não são disciplinas fáceis, são difíceis. Não é só ler, tem um monte de coisas que você tem que abstrair. É bom você ler um pouco mais de comentaristas, um pouco mais enfim, assistir algumas videoaulas, como essa maravilhosa videoaula que eu estou fazendo para vocês. Lembrando que eu estou de boné porque eu estou com uma preguiça de molhar a cabeça com esse frio e pegar uma gripe, e Deus me livre, ir para um hospital nessa altura do campeonato, tá? Então estou meio com medinho, então estou aí de boné para não precisar pentear o cabelo que tem crescido a cada dia também. Muito bem, vamos lá então. Essas ideias complexas, elas podem ser ideias de modo, ok? Ideias como seriam aqui essas ideias de modo podem ser simples e complexas, porque aqui na verdade o John Locke também faz uma diferenciação de ideias simples e complexas. Vamos lá. Ideias de modo, por exemplo, século, ok? A ideia do século que envolve tempo, tá? É uma ideia simples. É uma ideia que envolve também, de certa forma, uma reflexão, ok? Uma ação interna, mas lembre vocês que em algum momento vocês tiveram que aprender o que é tempo, o que é século. Isso não significa que é uma ideia eterna, uma ideia inata, mas é uma ideia simples. Século, certo? Século não estimula em você nenhuma sensação, por assim dizer, de prazer, nenhuma sensação de dor, nenhuma sensação além daquilo que é entendido na nossa mente assim que nós escutamos a palavra século. Pô, conjunto de 100 anos, coisa simples, certo? Então seria uma ideia simples, muito mais por uma percepção interna, uma reflexão interna, melhor dizendo, do que uma percepção necessariamente. Aí nós temos a beleza. A beleza já é uma ideia complexa porque ela envolve necessariamente uma ação externa e interna. Envolve sensação e percepção, por um motivo muito simples, certo? Quando você olha, você está fazendo uso da sensação, do visual, ok? Mas é internamente que você considera aquela coisa bela ou não, porque é em você internamente que gera-se uma noção, opa, isso é belo, aquilo não é belo. Porque normalmente beleza também estimula o prazer, também estimula uma alegria interna. Quando você vê uma coisa bela, você fica feliz, certo? Você sente prazer. Então você está estimulando, além dos sentidos, uma percepção interna, que daí envolve a nossa capacidade de absorver aquilo que nós estamos sentindo, ok? Certo? Trabalhar isso internamente e é em nós que é gerado esse prazer e esta sensação de alegria ou coisa do tipo, de distração, que a beleza também distrai, prende a nossa atenção, tá? Muito bem. Aí nós temos ideias de substâncias singulares ou coletivas. Substância é todo um substrato pelo qual, certo? Nós percebemos as qualidades, tá? Através dos nossos sentidos e da nossa reflexão. É todo substrato, é todo aparato pelo qual as qualidades de um ente são percebidas. Por exemplo,
uma maçã. Nós temos noção que a maçã é vermelha, nós temos aí noção também pelos sentidos, trabalhando também a questão da reflexão, de que ela é azeda, doce ou coisa do tipo. Mas nós não temos muito claro o que é a substância. Ou seja, é mais ou menos assim, nós vemos a maçã está ali, a gente compreende o que é vermelho, se nós mordermos ela, nós vamos perceber o que é o azedo, o que é o doce, tá? Mas a maçã só tem esse formato, só tem esse gosto porque ela possui uma substância, que é a matéria dela, certo? O que é a matéria dela. Só que essa matéria, ela poderia ser completamente diferente. Mas ou seja, ela poderia ter uma outra forma, daí já não seria uma maçã. OK? Já seria, por exemplo, uma outra fruta, teria uma forma de uma outra fruta. Então a matéria, ela pode e deve necessariamente estar presente em tudo. No entanto, a matéria é muito mais difícil de ser definida, embora seja essencial para que uma maçã possa ser percebida, para que um melão possa ser percebido, para que uma bola de futebol possa ser percebida. Então a substância é aquilo que o John Locke chama de substrato, ou seja, é algo que dá forma àquilo que nós percebemos. Agora, o que é a substância? É muito difícil de definir isso, certo? Mas a substância ela é necessária, porque é como se fosse a massa de modelar, da qual dá forma a todas as coisas que nós podemos sentir, necessariamente materiais, por assim dizer. Eu não sei se estou sendo claro nisso, mas é algo muito parecido com o que Aristóteles disse, que a substância é o ser essencial de todas as coisas. Todas as coisas possuem substância. Todos os entes possuem substância. Tá? Agora a questão é, o azedo, o doce, o amargo, está na substância ou é fruto da nossa percepção? Então são coisas muito complexas, né? Muito bem. Então, existem ideias de substâncias singulares e ideias de substâncias coletivas, o que é uma coisa muito óbvia. Por exemplo, cavalo, tá? É uma ideia de substância singular. Homem é uma ideia de substância singular. Ouro é uma ideia de substância singular. Veja que aqui nós falamos de coisas de seres vivos e também de entes não vivos. Porque tudo que existe são entes. Todos esses entes possuem substâncias. Agora, por exemplo, população. População pode ser população de animais, populações de homens ou coisa do tipo. Quando eu falo humanidade, é uma substância coletiva. Porque veja só que interessante isso. Eu não saberia, certo, o que é a humanidade se eu não soubesse o que é um homem. Eu sei que a humanidade é o conjunto de homens espalhados por toda a Terra. Por isso, a humanidade é uma ideia de substância coletiva. Poxa, mas humanidade é só uma palavra da qual eu não entenderia se eu não soubesse o que é homem, embora eu não saberia o que seria um homem se eu não visse uma substância em forma de homem. Então, não tem como eu ter a ideia de homem desprendida da substância homem, tal como não tem como eu ter a ideia de humanidade desprendida da minha noção de homem, que eu só conheço pela substância. Por isso que a substância é muito importante, embora seja tão difícil de ser definida. Ok? Muito bem. Então ele chama a substância desse substrato. Tá? Então, por exemplo, uma bola de borracha. Uma bola de borracha pode ter qualidades, e são as qualidades que conseguem chegar aos meus sentidos. Por exemplo, ela é vermelha, ela é verde, ela é áspera, ela é lisa, tá? Agora, a substância em si é o substrato tão somente. Alguns, inclusive, filósofos dizem que é impossível a gente chegar ao conhecimento da substância em si, o que é a tal da substância. Mas ninguém nega que ela existe, que ela está ali, que ela é real. Muito bem. Ideias de relação, tá? São as ideias que são muito mais ligadas à nossa racionalidade. Porém, essa racionalidade só é estimulada porque nós temos noções
pelos sentidos do mundo ao nosso redor. Por exemplo, causa e efeito. Causa e efeito. Eu coloquei o café, a água, para ferver, certo? Eu sei que o efeito da fervura daquela água só aconteceu por uma causa, o fogo que eu acionei ali. Tá? Então eu consigo fazer esta relação. Então é uma ideia de relação, certo? De causa e efeito. A ideia está internamente, pela minha capacidade de reflexão. A causa e efeito, ela está na minha capacidade de reflexão. Mas eu não saberia o que é causa e efeito se eu não pudesse observar pelos sentidos, a minha ideia de sensação, ok? Este movimento ocorrendo. No tempo e no espaço, perceber o momento que a água ainda não está fervendo, até o momento que ela está fervendo. Isso eu percebo pelas sensações. Também é pelas sensações que observo o fogo lá embaixo da chaleira. E aí sim, trabalhando internamente, eu tenho uma ideia de relação. Eu relaciono que é aquele fogo que fez a água ferver. Certo? Temporalidade, a mesma coisa. Certo? Este copo está nesse momento na minha mão e agora está aqui na mesa. Certo? Agora já passou alguns segundos, então nesse momento está aqui, passado 30 segundos está ali. Noção de tempo. Também envolve muito o movimento também, né? A noção de movimento, que também é uma ideia de relação, né? No caso de noções espaciais, né? Então esse copo aqui, esse copo na minha mão, coisa do tipo. Então essas noções são ideias de relação. Então vejam que todas essas ideias que eu falei para vocês, elas são fruto da sensação e da reflexão. Ou, em outras palavras, como vocês podem encontrar, como eu falei, percepção e reflexão. O que eu diria que pode cair dessa segunda parte que eu tratei com vocês aqui? A ideia é objeto do pensamento. Outra coisa muito importante. As ideias surgem da sensação e da reflexão. Guardem isso. É o que pode cair. Eu falei um monte de coisa aqui, mas o que pode cair é isso. Lembrando da primeira aula do John Locke lá. O conhecimento, ele não é inato, ele é adventício. Ele vem depois. Certo? Nós não nascemos com conhecimento nenhum, somente com a capacidade de conhecer. Então vamos lá. O conhecimento não é inato, o conhecimento é adventício. John Locke era um empirista. Empirista, o conhecimento vem pelos sentidos. Quais sentidos? Internos e externos. Internos, reflexão. Externos, sensações ou percepção. Ok? E tudo isso gera a ideia que é o objeto do pensamento. Guardando esses tópicos-chave, vocês vão detonar lá. Não se esqueçam do primeiro vídeo também, que além de tudo que eu falei, a ideia da intuição sensitiva e também da intuição moral. Até mesmo a moral, segundo John Locke, só pode existir depois de aprendida. Não existe, portanto, uma moral eterna e universal. Mas a moral é fruto, segundo ele, do conhecimento. E se o conhecimento é fruto da sensação, não existe uma moral absoluta que vale para todos os homens. Fato é esse que a gente percebe que existem diferentes formas de moral de civilização para civilização. Principalmente aquelas que nunca se encontraram. Ok? E, então, por exemplo, se a moral fosse uma coisa única, lembrem do que eu falei no primeiro vídeo, deveria haver uma moral inata. Mas como ela não é uma moral única, ela não é inata, ela é fruto do conhecimento que cada civilização desenvolve. E ela não é fruto da capacidade racional desenvolvida ali na adolescência, porque um homem de 30 anos no Brasil pode pensar completamente diferente de um homem de 30 anos numa civilização que nunca teve contato com o homem industrializado, civilizado, coisa do tipo. Ou seja, os dois
ambos com 30 anos têm a capacidade cognitiva já desenvolvida, mas não conseguem, por assim dizer, aprender as mesmas coisas, a não ser que seja apresentado a ele. Logo, o conhecimento não pode ser inato, ele é aprendido. É isso aí, galera. Uma palavra de conforto nessa pandemia que eu posso deixar para vocês aí, até de acordo com a minha fé, é desejar que Deus abençoe muito vocês. Saibam que vocês são abençoados. Eu espero que vocês possam conseguir ir bem na prova lá. Nunca se esqueçam que tudo tem um propósito. É uma concepção minha. E esse momento não pode ser desperdiçado, portanto. Se estamos passando por isso, e se as coisas piorarão, inclusive, provavelmente, nós não podemos daqui 10 anos olhar para trás e não ter aprendido nada com essa pandemia. Será um grande desperdício de oportunidade aprender com o sofrimento do qual nós não desejamos. Quando nós desejamos o sofrimento, não há triunfo algum nisso. Agora, quando ele vem e nós não esperamos e nós conseguimos aprender com ele e superar ele, nós podemos sair dele muito mais maduro e triunfantes, porque tiramos lições dele. Tenho pena daqueles que vão passar por essa pandemia sem tirar nenhuma reflexão, por exemplo, de que a família é importante, de que os amigos são importantes, certo? De que a fé é importante ou coisas relacionadas a isso. Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz. Até a nossa próxima aí, aventura aí nessa caminhada de estudos aí. Fiquem na paz.